Marcela. Obrigada, Sofia. Boa noite a todas e a todos. Louvado seja o nosso Deus por esse privilégio de estarmos aqui, podendo adorá-lo na beleza da santidade dele e principalmente podendo adorar a Deus com a primavera da vida, como eu gosto de dizer, né? A adolescência. Que Deus continue abençoando cada adolescente, cada jovem. Que Deus continue abençoando a liderança, né? Juliana, Luciano, Larissa, Dimas, Luana. Que o Espírito Santo possa mover a cada dia na vida de vocês, para que nós possamos continuar crescendo em graça e em comunhão na presença do Senhor. Vamos nos colocar de pé mais uma vez para nós orarmos pelo Pedro, pedindo ao Espírito Santo que venha trazer ao coração dele, que será ministrado aos nossos corações, e que através dessa palavra eu possa ser transformada, você seja transformado e transformada em nome de Jesus. Feche seus olhos. Querido Deus, nós te louvamos por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor fez através da tua presença, da presença do teu Espírito Santo neste lugar. Nós te agradecemos também por tudo que o Senhor fará através da vida do Pedro, Senhor, que trará a tua palavra aos nossos corações. Que teu Espírito Santo possa usá-lo com graça e com a tua sabedoria. Se alguém entrou porventura triste, Senhor, abatido, com algum problema, alguma dificuldade, que através da palavra que nós iremos ouvir, sejamos transformados em nome de Jesus. Que o Senhor venha restaurar a nossa fé, que o Senhor venha restaurar o nosso amor e a nossa comunhão contigo. Obrigada por tudo que o Senhor está fazendo em nosso meio. Em nome de Jesus, te pedimos e já te agradecemos. Amém. Deus abençoe. Gente, boa noite, a paz do Senhor. Meu nome, como dito, é Pedro. Eu sou membro ali da Igreja Batista Sul, no Cascatinha. Prazer muito grande estar com vocês aqui essa noite. Eu agradeço pela confiança, por terem me chamado, pelo Felipe que esteve comunicando comigo aí durante a semana. E vou continuar a pregação que a minha colega, não sei qual é o nome dela, que esteve aqui falando sobre Romanos 2. Quero também estar continuando, só que pregando o primeiro versículo também. Mas antes disso, eu gostaria de fazer um anúncio para vocês, de primeira mão. Vocês são a primeira igreja, estarem sabendo disso. Em novembro, dia 14, 15, 16 e 17, nós vamos ter o maior acampamento das igrejas batistas aqui do sudeste de Minas, que é feito por nós ali do Relevante. É o nosso primeiro ano que a gente está fazendo. A gente queria convidar vocês a estarem lá com a gente esse período. Vai ser no sítio da Amas, da Metodista, um espaço bem grande, com acomodações. Vamos ter pregadores de fora. Vão ser 4 dias ali de interação entre a gente, para a gente se conhecer mais, para a gente crescer em graça de Deus e crescer no entendimento da palavra, mas também um momento muito bacana para que a gente possa estar conversando, distraindo, um momento de folga para a gente, que sempre nós jovens sempre estamos estudando, trabalhando, fazendo muita coisa. Então acho que vai ser um tempo muito legal. Tem um valor, tem uma taxa, porque vai ter alimentação, a hospedagem ali aqueles dias. Então tem um link no site que a gente tem que fazer inscrição. Eu vou estar passando para o Felipe, qualquer coisa podem me procurar aqui também. Aqui estão meus 2 amigos da Igreja Batista, o Rodrigo e o Gabriel, podem estar procurando também, que eles disponibilizam o link para vocês fazerem a inscrição, e eu conto com vocês lá. Beleza, gente? Então, o tema, né, como dito aqui, e o Felipe me falou, seria sobre a modernidade e o cristão, como que a gente utiliza essa modernidade para o nosso benefício próprio. Eu lembro que quando ele me mandou para mim, a primeira pergunta que eu fiz com ele: cara, mas você quer que fala sobre as coisas ruins que a modernidade traz? Quer que eu fale sobre ansiedade? Quer que eu fale sobre pornografia? O que você quer? Porque quando você pensa em modernidade, você só pensa nas coisas ruins que aquilo trazem para você. E, de fato, se você colocar na balança, tem muitos mais prejuízos para o cristão do que vantagens. Mas há também o que a gente tirar de lição. Eu acho que é muito importante a gente tirar de lição o que a gente não deve fazer, mas como que a gente utiliza isso, como a gente utiliza essa ferramenta. E antes de a gente entender o texto ali de Romanos, a gente tem que entender primeiramente o que é modernidade. Qual que é o contexto desse mundo que a gente vive hoje? Por que é tão difícil vivermos, ser cristão na era moderna? Por quê?
E para isso a gente tem que voltar um pouco no tempo, um pouco no passado, entender todo o contexto que fez a gente chegar até aqui. A gente começa lá no renascentismo, onde que a gente começa a ter a ideia do quê? Deus era o centro de todas as coisas, Deus sai entre o homem. O homem agora é o antropocentrismo, começa. E aí você começa a ter alusão à arte, como Michelangelo, Da Vinci, você começa a ter essa criação, mas sempre distanciando um pouco ali do homem de Deus. E o boom da ciência, né, como Copérnico e outros cientistas, a Igreja Católica ainda domina, a Igreja Católica ainda financia, ela ainda é a maior força mundial, mas ela começa a distanciar. A partir ali do século XVII, a gente tem o iluminismo, que aí muda totalmente. Muda porque a gente começa a ter, de fato, o homem no centro de todas as coisas. Temos filósofos como Voltaire, Kant, que trazem essa ideia, de fato, do sair do divino e pensar no existencialismo, no natural, naquilo que, de fato, a gente consegue enxergar e tocar. É isso que importa. O divino não importa. O que você pensa, que acredita, isso pouco importa. O que importa é você. O que importa é aquilo que você consegue enxergar. É isso, é o racional, é ser o máximo racional possível. E aí, por fim, nós chegamos a partir do século XVIII, no que a gente chama de modernidade. E hoje a gente pode dizer que a gente, na verdade, está uma lapidação da modernidade que se chama pós-modernidade. E o que é, então, essa pós-modernidade? O que é essa junção do renascentismo e a junção do iluminismo que chegamos à fase de hoje? Quais são as características? E, para mim, e eu creio que a maior característica, e que isso que traz tanta dificuldade para nós, é que a verdade é relativa. Não existe uma verdade concreta. A verdade você cria, a verdade é uma construção social. A verdade depende de onde você nasceu. Se você nasce aqui no Brasil, você tem um aspecto do que é verdade. Mas se você nasce na África, você tem outro aspecto. Se você nasce no Oriente, você tem outro aspecto. Então, essa pregação de que nós não podemos dizer que existe uma verdade absoluta. É tudo relativo. E o que importa é o seu coração. É a famosa frase que a gente escuta tanto. Mas se te faz bem, não tem problema. Se o seu coração diz que está tudo certo, então não tem problema. Se aquilo te faz feliz, então continue. Siga o seu coração, siga a sua vontade. É o hedonismo, é o individualismo. Você é o centro de todas as coisas. Você é seu próprio Deus. Você cria a sua própria verdade. E aí está o perigo. A nossa maior dificuldade é porque nós, como cristãos, nós acreditamos que nós temos a verdade. E a verdade é única. A Bíblia é a única verdade que nos importa. Ela é a verdade absoluta. Por isso que há tantas dificuldades para nós e a gente vê tanta diferença, a gente vê a gente, de fato, indo na contramão, muitas das vezes. Quantas vezes você, em sua escola, em seu trabalho, em sua faculdade, você vê seus amigos fazendo tal coisa que fala, cara, eu estou indo totalmente contra aquilo que eles estão fazendo. Eu estou indo para o outro lado. Quantas vezes que eu não posso participar de tal evento, porque aquilo ali não vai bater com a minha fé? Mas é exatamente por isso. Porque para eles não importa a verdade. Eles são o que importa. O seu coração é o que importa. E para nós não. O que importa não é o nosso coração. O que importa é o que a palavra diz. A sua opinião pouco importa perante a Bíblia. E é isso que a gente vai entender agora em Romanos 12, versículo 1 e 2. Abre lá comigo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Paulo diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Vamos orar novamente? Senhor, meu Deus, meu Pai, peço a Ti, meu Deus, para que o Teu Espírito Santo seja ao nosso lado agora, Pai. Abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, o nosso coração para entender a Tua palavra, Pai. Que não venha ser eu que esteja pregando aqui, mas o Senhor que venha estar guiando, Pai. Não quero que a glória seja minha, mas que o Teu nome seja exaltado, Pai.
possamos daqui de fato sair entendendo que esse mundo é cruel, mas o Senhor é fiel. Que o Senhor venceu o mundo e não vai nos guiar a essa vitória contra este mundo, Pai. Nos dê força, nos ajude, meu Deus, na luta contra o pecado. Entregamos a nossa vida e que possamos aqui de fato sair cheios do Teu Espírito Santo, sabendo de quem é Cristo Jesus na nossa vida, Pai. A oração que eu te faço, em nome de Jesus, amém. Para a gente entender esses 2 versículos, é importante, como todo texto bíblico, a gente entender o contexto. Paulo escreve essa igreja de Roma e ele nunca tinha conhecido eles pessoalmente. Paulo não teve esse privilégio de estar conhecendo aqueles irmãos em Roma, então ele escreve essa carta. A igreja de Roma era principalmente composta por judeus que haviam se convertido ao cristianismo. E por isso, nos 11 primeiros capítulos, Paulo vai explicar para eles o que mudou com Jesus. O que mudou a partir de Jesus? Para eles, judeus, o que houve de mudança? Então, nos 11 primeiros capítulos, ele explica o Evangelho. Ele traz um resumo da obra de Cristo. E, basicamente, de forma bem resumida, ele demorou 11 capítulos, eu não vou ser eu que vou explicar isso aqui em 5 minutos. Mas, nós somos pecadores, nós não conseguimos nos salvar, a lei de Deus, a lei mosaica, só nos mostra como falhos somos e como imperfeitos somos, pois jamais vamos conseguir atingir aquele nível de perfeição. E segundo, Jesus é o sacrifício perfeito. Ele veio cumprir essa lei e hoje nós temos paz com Deus porque Ele morreu na cruz por nós. Nós temos essa salvação sempre por meio da graça, pela fé mediante a graça em Cristo Jesus. Pela nossa força, jamais. Pela nossa capacidade, jamais. E aí, então, pensa nesse contexto. Pense você como um membro daquela igreja, um judeu que estava ali acostumado a fazer sacrifícios diários, sacrifícios mensais, anuais, para expiação do seu pecado, para que você pudesse adorar a Deus, e agora você se converte ao cristianismo, você entende quem foi Jesus, e que não é necessário mais seguir aquelas práticas que você foi acostumado a vida toda, que seus pais, seus avós, seus tataravós, toda a sua linhagem fez todas as vezes. O que mudou? Então, a partir deste momento, beleza, então eu entendi que Jesus é o sacrifício perfeito para minha vida, mas e agora? Como que eu vou adorar a Deus? Como que vai ser meu relacionamento com Deus? Se essa era a minha forma de adorar a Ele, era oferecer ali os animais em sacrifício a Deus, e agora? Como que vai ser minha adoração? E aí Paulo explica no versículo 1, portanto, irmãos, suplico, ou seja, portanto, a partir de tudo que eu expliquei nos últimos capítulos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez. Ou seja, agora, a forma de nós adorarmos a Deus é através da nossa própria vida. Se Cristo morreu e é suficiente para a nossa salvação, agora entregamos a nossa vida em santidade a Ele. É a nossa forma de adorar a Deus. É a nossa forma de buscar a Deus e de nos conectar com Deus. Não é necessário mais o sacrifício, agora é necessário a nossa vida em sacrifício por Ele, porque primeiramente Ele entregou. É importante a gente entender que não é a sua vida em santidade que vai te salvar. A santidade não te salva, quem te salva é Jesus. E você só consegue viver em santidade pela graça de Deus. É Ele que te sustenta até mesmo para você viver em santidade. É Ele que te sustenta para viver uma vida diferente do mundo. É uma via de mão dupla, ao mesmo tempo que nós temos a nossa responsabilidade em buscar a Deus, em viver uma vida com Ele, nos afastar, nos fugir do pecado, mas é Cristo que nos sustenta. É o Espírito Santo de Deus que nos leva a este nível de santidade, no qual adoramos a Deus em sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Em outras versões, a minha versão é a NVT, traz que esse é o culto racional a Deus, nessa última parte do primeiro versículo. E aqui não quer dizer um culto racional que seja um culto sem emoção, um culto onde só com o pensamento todo mundo parado. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Ele está querendo dizer que se a partir do momento que Cristo é suficiente para a nossa vida, Ele é sacrifício perfeito, nós não vamos mais sacrificar animais, porque Cristo a gente vai usar a racionalidade para entender que isso acabou e que Cristo é suficiente para a nossa vida. Volte de novo o seu pensamento. Pense novamente você como aquele irmão judeu que se converteu ao cristianismo. Beleza. Eu entendi que Cristo é suficiente, entendi agora, no primeiro versículo, que minha santidade é a forma de adorar a Deus, e a forma de me conectar com Ele é
através do meu corpo, da minha vida, entregue em adoração a Ele. Mas como que vai ser isso? Na prática, como que eu vou entregar minha vida em adoração a Deus? Como que vai ser? E aí no versículo 2, Paulo explica. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, ou seja, não imitem os costumes da pós-modernidade. Não imitem os costumes que vocês veem todo dia, no seu Instagram, no seu Twitter, no seu TikTok, que você vê seus amigos comentando, que você vê seus amigos falando. Não sigam o costume deste mundo. Paulo nos chama, e Cristo nos chama, a viver uma vida diferente, a sermos de fato diferentes. Não se entristeça se em algum momento você for envergonhado por conta de Cristo. Lembre que Paulo falou que glória que é você ser honrado. Ele preso junto com Silas, e ele adorava a Deus, com as costas sangrando e pingando de sangue de tantas chibatadas que ele tomou. Ele adorava a Deus, porque ele sabia esse privilégio que era ser perseguido e ser açoitado por Cristo. Não se envergonhe se você vai ter que desfazer de alguma amizade por conta de Cristo. Não se envergonhe se você vai ter que parar de seguir aquela página no Instagram que todo mundo segue, aquele influenciador que é famoso e que todo mundo fica comentando, mas que não condiz, que não prega, que não fala algo que a Bíblia nos diz. Não se envergonhe disso, viva a vida diferente. Olha que ele fala aqui depois, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Aqui no grego, no original, essa mudança na forma de pensar é o que a gente conhece como metamorfose. É uma mudança de fato real, é a metanoia, é a transformação, é você estar indo nessa direção e você dar meia volta e seguir a outra. Interessante que Paulo lá em Filipenses, ele conta um relato de sua vida, e ele diz assim, lá em Filipenses 3, ele fala assim, olha, eu era o maior dos judeus, eu era da tribo de Benjamim, eu era fariseu, eu era o exemplo daquilo que um judeu deve ser. Eu cumpria todas as leis com todo o rigor, eu fazia tudo de forma perfeita e obrigava todo mundo em minha volta a fazer. Eu amava tanto a lei que perseguia a igreja por este amor. E depois ele diz, mas hoje, ou seja, depois dessa mudança de pensamento que ele teve, ele diz que considera aquilo tudo como perda. Tudo aquilo foi nada, comparado ao que ele conheceu em Cristo Jesus. Tudo aquilo que ele conheceu, todo aquele conhecimento, toda aquela glória, todo aquele poder que ele tinha como o suprassumo do judeu perfeito, ele considera tudo como perda, porque ele entendeu, ele viveu essa transformação de mente, ele viveu isso na pele, o que era viver de um lado e mudar, viver essa metanoia, e é isso que nós devemos viver, essa transformação de mente. Mas como que a gente vai viver essa transformação de mente? Se essa transformação é através de entender a quem Cristo Jesus, nós só podemos conhecer através da palavra. Por isso, se você quer viver de fato uma vida que não condiz com essa modernidade, se você quer ser usado com Deus, não tem outra forma a não ser você se deleitando na palavra de Deus, a você vivendo uma vida de oração. E um outro ponto muito importante é viver uma vida em comunidade, viver uma vida de igreja. A melhor forma, na verdade, nós somos influenciáveis e influenciados. Temos o poder de influenciar a vida das pessoas, mas acho que muitas vezes nós somos mais influenciados do que influenciáveis. E sabemos dessa nossa condição, de que somos pessoas que somos influenciáveis, temos que ser influenciáveis pela palavra de Deus. Você tem que ser influenciável pelo seu amigo cristão. Você tem que ser influenciável por essa comunidade. Pela igreja, você tem que ser influenciável pela pregação que aqui todos os finais de semana, você tem que ser influenciável por aquilo que você lê na palavra, é essa influência que você tem que ter. Você tem que, e é a partir do momento que você é influenciável por isso, você pode influenciar outras pessoas. Mas não há como nós vivemos essa transformação no nosso modo de pensar, do nosso modo de viver, se não buscamos a Cristo. Se vivemos uma vida, de fato, medíocre, onde nós não nos importamos, tratamos isso aqui como uma mera obrigação,
Eu vou no culto apenas por obrigação, porque meu pai pede, que minha mãe pede. Eu leio a Bíblia porque senão Deus vai me castigar, que eu tenho que ali bater meu ponto, parecendo um trabalho, né? Todo dia à noite eu tenho que ali fazer minha oração, ler um versículo na Bíblia, senão vai cair fogo do céu e me consumir. Não é essa a ideia. Não é isso que Cristo quer de nós. Ele nos chama a um relacionamento, a uma mudança de transformação de mente. Mas a verdade é que, trazendo aquele contexto que eu trouxe da pós-modernidade, como eu fui mostrando para vocês ali do renascentismo, iluminismo e depois a modernidade, era uma escada, né? E onde foi só piorando. O homem, Deus saindo e o homem subindo até que ele é o centro de todas as coisas, o seu coração é o centro. E todos nós aqui nascemos nessa época pós-moderna. Então nós nascemos com esse molde, com essa forma de pensar. A sociedade nos mostra isso, a nossa rede social não mostra isso, os nossos professores, nossos pais, nossos avós cresceram nessa ideia e nós crescemos neste molde, aonde o que importa é a minha vontade. E Cristo, o que Ele quer fazer é, de fato, desamoldar isso e fazer um novo molde, conforme a vontade dEle. Ele te chama a tirar esse pensamento pós-moderno, a sair dessa modernidade, onde você tem maiores informações possíveis, informações a todo tempo e a todo momento, onde você vive essa vida fast food de Instagram, onde você passa reels ali toda hora e você nem sabe o que você viu há 5 reels atrás. Essa vida é onde que você tem tudo à sua mão, mas nada que lhe importa, onde você consome só aquilo que é fútil. Ele te chama a desragar disso, a você soltar desse molde que você nasceu e foi criado, para viver o molde da palavra de Deus. Essa transformação de mente que Cristo nos chama a estar vivendo. E no final do versículo, ele diz assim: a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Ou seja, lembrando do contexto, não imitem comportamentos, costumes deste mundo. Em contraposição, deixe que Deus os transforme em meio de uma mudança do seu modo de pensar. Qual é o resultado? A fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Essa boa e perfeita, agradável vontade de Deus para você podem ser definidas de 2 formas: a geral e a individual. A geral, eu vou falar para vocês aqui, vou revelar a vontade de Deus para a sua vida, agora essa noite. A vontade de Deus para a sua vida é ir de pregar o Evangelho, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o seu próximo como a ti mesmo, honrar seu pai e sua mãe, em tudo isso. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Essa é a vontade de Deus geral para todos nós. Todos nós somos chamados a isso, ao que a palavra diz e nos manda fazer. Agora também temos a vontade individual. Essa eu não vou revelar para você, porque eu não tenho esse poder. Eu não sei qual que é a faculdade que Deus chamou para estar fazendo. Eu não sei se Deus quer que você namore fulano ou ciclano. Eu não sei se é para você entrar nesse trabalho, você fazer esse vestibular, fazer esse curso. É para você mudar de cidade? Não sei. Se é a hora de você ir para academia, não ir para academia, não sei qual que é essa vontade individual para a sua vida. Mas a partir do momento que você vive essa transformação de mente, a partir do momento que você se deleita na palavra de Deus, que você tem um relacionamento com Deus em oração, e que você tem boas influências à sua volta, você tem bons amigos no qual você pode contar, pedir conselhos, que você tem pessoas que têm mais sabedoria, mais experiência, pessoas de Deus, que amam a Deus, servas de Cristo, que te orientam, você vai tomar boas decisões. Você vai entender a vontade de Deus individual para a sua vida. Você vai entender, este curso aqui eu vejo que é o melhor, porque, de fato, eu leio na Bíblia e orando, eu vejo que, de fato, Deus está me direcionando mais para esse caminho. Eu conversei com o meu pastor, eu conversei com o meu líder, eu conversei com meus amigos, todos eles dizem que isso aqui vai ser melhor para mim por conta disso. Então, você toma uma decisão boa. É a partir deste modo que você toma decisão boa. Então, fazendo um apanhado de tudo que a gente entendeu até agora, entendemos que Cristo morreu na cruz por nós, Ele é o sacrifício perfeito. Entendemos que, a partir deste momento
Então, a nossa vida em adoração a Deus é a forma de adorarmos, de servir a Ele. A nossa santidade é a forma com que a gente adora e glorifica a Deus. E nós adoramos em santidade vivendo a transformação de pensamento através do que Cristo fez por nós, não imitando o comportamento da modernidade, não entendendo o conceito de pós-modernidade. E lá na Igreja Batista Sul, a gente tem um costume de, ao acabar essa exposição, entendendo esses 2 versículos, a gente trazer uma grande ideia, uma forma resumida, na qual a gente pode resumir esse trecho, essa palavra, em 1 ou 2 frases. E a grande ideia que eu fiz sobre esse texto é: em um mundo de pós-verdade, nós devemos nos fundamentar na verdade absoluta do Senhor. Em um mundo de pós-verdade, nós devemos nos fundamentar na verdade absoluta do Senhor. E agora, para a gente encerrar, gostaria de passar 3 aplicações básicas para a sua vida, para você levar, trazendo todo esse apanhado de entender o que é a pós-modernidade, o que é a modernidade e o que Paulo está dizendo aqui. Primeiro, use as facilidades da modernidade para se aproximar mais de Cristo e levar o Evangelho. Como eu disse, a modernidade trouxe diversos desafios para nós como cristãos, mas trouxe também vantagens. A internet, eu creio que seja a vantagem que eu penso mais poderosa para a nossa vida. Então, o que eu te aconselho a fazer? Eu sei que você não vai largar o Instagram, eu sei que você não vai largar o TikTok, e eu acho que, se aquilo te leva ao pecado, eu até entendo você parar e você largar aquilo, deixar de ver. Mas Cristo não nos chama para viver numa bolha onde não estamos conectados com o mundo e vivemos a vida dentro do seu quarto com a sua Bíblia e sua oração. Não, Ele nos chama a ser sal e luz do mundo. Então, vamos usar a internet, nossas redes sociais para o bem. Então, já que você vai passar horas do seu dia nas redes sociais, siga e veja coisas de Deus. Siga páginas cristãs, siga pastores, pessoas que você gosta, pessoas fiéis à Bíblia, que amam a Deus, que vivem uma vida de adoração, servos fiéis de Deus, no qual vão estar ali compartilhando versículos, sermões, onde você vai aprender, onde pelo menos você vai usar aquilo ali para o seu bem, para o seu crescimento espiritual. Primeiramente, você utiliza isso para estar se enchendo, para que você possa crescer em santidade neste momento que você vai estar ali utilizando a rede social. Eu fiz isso há um tempo atrás. Acho que todo mundo aqui já deve ter entrado naquela crise de falar assim: caraca, eu mexo muito no celular. Eu tenho que parar de mexer, eu tenho que me controlar. E eu via, tipo assim, mas é porque eu mexo geralmente num tempo ali de um intervalo que eu estou fazendo uma coisa a outra, onde, tipo assim, vai ser 10, 15 minutos, só que aí soma 10, 15 minutos ali, outra ali, quando vê, se passou 2 horas que você está ali, né, no total, no final do dia. Então, o que eu fiz? Falei, cara, já que eu vou ficar esse tempo, então eu deixei de seguir um monte de coisa fútil e inútil que eu seguia. Nem talvez eram questões pecaminosas, mas, eu que gosto muito de futebol. Aí eu falei, cara, eu vou parar de seguir um pouco de página de futebol e vou começar a seguir páginas evangelísticas, páginas onde vão postar ali sermões, trechos de pregação, vou seguir mais pastores, vou seguir pessoas de Deus, no qual pelo menos esse tempo que eu vou estar utilizando, eu vou estar crescendo em espiritualidade, eu vou estar crescendo em conhecimento da palavra de Deus. E aí, outra questão, utilize as redes sociais para pregar o Evangelho. Utilize a sua rede social dessa forma. Um exemplo que eu acho muito interessante, a minha mãe, ela posta todos os dias, deve ter uns 3 anos, que ela posta alguma frase bíblica, algum trecho de algum sermão, ela posta alguma coisa, sabe, bem mãe assim mesmo, com flor, com as menininhas de oração, alguma coisinha assim, ela sempre posta alguma coisa assim, e cara, eu acho que no Instagram, a minha mãe deve ter umas 5.000 publicações já, que ela posta no feed e no story. E aí eu, como um adolescente chato, né, como um jovem chato, eu falei, mãe, para de ficar postando isso aí, cara. Nossa, que cringe, né? Que nada a ver ficar postando isso aí, que coisa absurda, para com isso, eu estou com vergonha de você ficar postando isso aí, ninguém curte, ninguém está vendo isso. E aí ela me contou que teve uma moça, que a minha mãe trabalha numa academia, e a moça foi lá malhar, falou, olha, queria que você soubesse que toda mensagem que você posta, aquilo fala muito comigo,
Eu estou passando por um momento muito difícil na minha vida. Estou passando por problemas de saúde em minha família. Eu tenho passado por momentos muito tristes e eu não sou cristã, eu não vou à igreja, mas o seu versículo, a sua palavra ali, todo dia de manhã, quando você posta, fala muito ao meu coração. E aí eu falei, caraca, olha só como é que eu sou pouco crente, né? Como eu tenho tanta pouca fé, de não entender que eu posso achar isso chato, mas que Deus está usando aquilo ali de uma forma. E da mesma forma, gente, não estou te chamando para postar todo dia igual minha mãe, né? Não faça isso. Mas poste, fale, porque se uma pessoa for atingida por aquilo ali que você postar, uma pessoa for atingida por aquilo ali que você acabou de compartilhar, já valeu a pena. Pouco importa o que seus amigos aí do mundo vão achar. Pense nisso, pense que você foi chamado a pregar o Evangelho. Ou você foi chamado a amar a pessoa em sua volta. Então, como que a gente chama essa pessoa? Se a gente entende que Jesus é o único meio de salvação e que quem não está em Cristo vai perecer para sempre no inferno, nós temos que pregar o Evangelho. Pense que, por exemplo, que você tem... Imagine que você acabou de descobrir a cura do câncer. O que você faz de imediato? Você espalha isso para o máximo de pessoas possíveis. Você vai ficar louco e vai postar isso, vai compartilhar, vai falar com todo mundo, você vai falar no jornal, vai querer dar entrevista, vai ler tudo. Olha, eu descobri a cura do câncer. Por quê? Porque você sabe que vai salvar muita gente. E nós temos aquilo que é maior do que a cura do câncer. Nós temos a notícia revelada, nossos olhos abertos, nosso coração entendido, que Cristo é a salvação do mundo. Então, pregue este Evangelho. Fale de Cristo para a vida deles. Em segundo, não se deixe abalar pela pressão da sociedade. Abre lá comigo, lá em João capítulo 15, versículo 19. Olha que interessante que Jesus vai estar falando. Versículo 18 e 19. Jesus fala assim: se o mundo os odeia, lembre-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele, mas vocês já não fazem parte deste mundo. Eu os escolhi para que não pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Quando você se sentir envergonhado, entristecido, porque você está cedendo ali à pós-modernidade, você, em vez de você rejeitar aquilo que seus amigos estão ali zoando e brincando, e você acabou entrando na onda com eles, e que você depois chegou em casa e falou, caraca, eu não devia ter rido daquela piada, não devia ter compartilhado aquela ideia com eles, eu não devia ter ido a tal lugar com eles, você poderia ter agido de uma forma diferente. Ou quando você sentir que você foi rejeitado, que você foi excluído de algum assunto, ou de algum rolê, de alguma coisa que ia ser feita entre seus amigos, seus familiares, seja o que for, porque você é questão, lembre desse versículo. Lembre que o mundo primeiramente odiou Jesus, e nós somos chamados a serem odiados pelo mundo. Lembre de Daniel, lembre de José. Interessante que quando a gente pensa em José, ele não vivia ali na pós-modernidade, mas ele vivia na modernidade o tempo dele. Ele vivia ali no auge da modernidade, que era no Egito. E ele tinha uma alta posição. E mesmo assim ele foi fiel a Deus na condição que ele tinha. Ele foi fiel a Deus, fugiu da mulher de Potifar, se restringiu ao Senhor, perdoou os irmãos dele, viveu uma vida de glória a Deus, mesmo em uma posição alta, e onde ele poderia fazer o que ele quisesse, porque ele tinha todo o dinheiro possível naquele momento, ele poderia fazer o que ele quisesse de verdade, porque ele tinha essa condição, mas ele permaneceu fiel a Deus. Daniel da mesma forma, Daniel foi fiel a Deus, mesmo preso, e depois, também como um alto escalão ali da Babilônia, e mesmo assim permaneceu fiel a Deus. Permaneceu fiel, adorando a Deus, mesmo em meio àquela circunstância, que era totalmente desfavorável, vivendo a modernidade, a pós-modernidade daquela época, vivendo a melhor condição que ele podia ter, mas mesmo assim foi fiel a Deus. E terceiro,
eu quero e acho que isso é muito importante, a gente entender em cada pregação, em cada oportunidade, meu objetivo não é apenas falar de mim ou do que você deve fazer, mas se lembrar de Cristo. Lembre que Cristo é quem te sustenta, é Ele quem te capacita. A cruz de Cristo é tudo o que precisamos. E, principalmente, entenda, é uma frase do Augusto Nicodemos que eu sempre gosto de falar nas minhas pregações, que quanto mais entendemos quão pecadores somos, quão falhos somos, mais entendemos o amor de Deus, mais entendemos a sua graça, mais entendemos a sua misericórdia. Quanto mais a gente entender que a gente precisa desse Deus, que a gente não consegue por nossas forças, mais vamos estar próximo dele, mais vamos entregar a nossa vida a Ele. Ele é totalmente suficiente. Ele quem te guia, Ele quem te sustenta a viver em santidade, a vencer a modernidade e a usar ela para o seu bem, a usar ela pelo seu crescimento espiritual e a usar ela para levar o Evangelho para todas as pessoas. Amém? Vamos estar orando? Pai, novamente eu peço a Ti, para que o Senhor nos guie, Jesus. Precisamos mais de Ti. Nos faça entender, Pai, quão pecadores somos, quão necessitados de Tua graça, de Tua misericórdia, quão falhos somos, ó Pai. E que assim nós possamos entregar o nosso corpo, a nossa vida em adoração a Deus. Um corpo vivo de forma adorável e agradável. Nos traga essa transformação de mente. Nos traga essa transformação de pensamento. Nos traga, meu Deus, essa mudança. Não nos deixe conformar, Pai, com esse mundo tão cruel, tão perverso e que muitas das vezes vai contra totalmente o que acreditamos. Que possamos ser fiel à Tua palavra, Pai, independente da circunstância. Que possamos, ó Pai, acreditar no Senhor com tanta convicção que vamos levar o Senhor para outras pessoas. Que possamos usar o que a gente tem hoje em nossa mão, a nossa internet, a nossa condição para falar de Cristo e para que possamos crescer em espiritualidade, em crescimento de conhecimento da Tua palavra, Pai. Transforma a nossa vida, nos ajude a entender a isso. A oração que nós fazemos. Amém. Gente, outra questão também, acabei esquecendo de falar, duas indicações de leitura para vocês, que eu acho que vai ser interessante. Primeiro, que chama A Pirâmide da Sabedoria. Ele vai trazer, sabe aquela pirâmide que a gente estuda na escola? A pirâmide alimentar, que tem primeiro salada, legume e depois chega no doce e no chocolate? Ele vai tratar exatamente disso, de qual que é a nossa forma de sabedoria, e primeiro a Bíblia, e lá no final está o celular, a sua internet. Então ele vai trazer todo esse contexto. Eu li e usei bastante a base dele para estar trazendo esse sermão, onde ele vai trazer como que a gente usa essa modernidade para o nosso benefício, para a nossa vida como cristão. E um outro também, é um pouco mais denso, mas para quem gosta, é Cristo e a Cultura, uma releitura do pastor J. Carson, que ele vai trazer todo esse contexto de pós-modernidade, mais conceitual, trazendo todo esse contexto para dizer como que a gente age em meio à nossa cultura. Amém? Gente, muito obrigado pela oportunidade, prazer estar com vocês. Valeu, muito obrigado por você dar a palavra aqui, por você estar presente. Sempre, quando vem alguém aqui, a gente sempre dá uma lembrancinha, né? Então,